Bom, para quem não me conhece, sou Flávio Santos, fui cooperador de jovens da CCB durante 3 anos, participei durante 12 anos dessa instituição também. E alguns dias atrás eu participei de uma live onde eu disse a minha história, contei sobre a minha história nessa denominação, contei sobre o que aconteceu, a minha trajetória de vida, do início até o dia da minha renúncia. Então, irmãos, chegou a dado caso ao qual eu disse sobre o meu casamento, ao qual algum deles deu o conselho para minha esposa se separar de mim, porque como eu protegi somente as escrituras, para eles eu estava dizendo algo diabólico, segundo o que algum deles disse, que o que eu estava falando era algo diabólico, e se fosse no caso dele, ele separaria da esposa dele. E disse a minha esposa: olha, eu separaria. Você tem sua família aqui na cidade, o Flávio, ele tem a vida dele lá em São Paulo, como se eu não tivesse pai nem mãe. Vocês perderam um reflexo, tal? Tô gravando esse vídeo assim no susto mesmo, de livre e espontânea vontade. Decidi aqui de última hora. Então ele disse isso a ela. Depois disso, acabou a live, eu expliquei minha história. Minha esposa recebeu uma mensagem de uma parente dela, com mensagens subliminares ali contidas. No final ela disse que é uma conclusão, né? Para bom entendedor meia palavra basta. Então ali, diante dessa mensagem, eu resolvi fazer um react a uma mensagem dada pelo WhatsApp. Mas como todo cristão, irmãos, nós temos que ter a nossa vida embasada na palavra. Temos que ter a nossa vida embasada nas escrituras. Para esse tipo de pessoa, nós temos que ter o sentimento de compaixão, nós temos que ter o sentimento de amor, e pedir para que o Senhor Jesus converta, né, que o Espírito Santo os convença de todo pecado. E para quem está nessa denominação, comete uma série de pecados ao qual não conhece. Então nós temos que respondê-los às Escrituras, lembrando que aqui eu não vim atacar pessoas, mas vim atacar ideologias, vim proteger as Escrituras. 1 João, capítulo 1, verso 8. A confissão de pecados e o perdão. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, lendo aqui em 1 João, nós vemos que quando o povo dessa igreja diz que não peca, que não tem pecado, ou não pede perdão pelos pecados, né, como a palavra de Deus aqui mesmo diz, que se nós cometemos pecado e confessamos, Ele é justo para nos perdoar. Verso 2. Então, quando a pessoa reconhece os mínimos pecados, sabe que a sua vida é pecaminosa, e coloca no cotidiano da tua vida, no teu trabalho, no teu casamento, na sua casa, o evangelho, ela é moldada por Deus. Então, quando essas pessoas negam que são pecadores, elas não recebem a justificação, porque foi pelos nossos pecados que Cristo morreu, e é pelos nossos pecados que Ele nos justifica todos os dias, e nos justificou da condenação do pecado, mas pelos nossos pecados cotidianos recebemos a justificação, o perdão, né? A santificação diária, mas para eles o que santificou eles foi o batismo. Então, após o batismo, vida nova, tudo novo, sou salvo, sou discípulo, não peco mais, sou santo. Não, está errado. Então, é nesse sentido que eu digo que eles cometem muitos pecados, mas não reconhecem. Então, arrependam-se. Olhem para as Escrituras, olhem para Cristo, olhem para a beleza do Evangelho e arrependam-se. Em dado momento dessa mensagem, ela vem falando a respeito de que minha esposa está brincando com as coisas de Deus, de que minha esposa está
e cita vários acontecimentos dentro da família, dentre morte de familiares por causa de desobediência para com Deus, vem falando que Deus é um Deus que não é Deus de brinquedo. Concordo com o que ela disse. E vou explicar aqui, vou colocar alguns cortes aqui das Escrituras para que nós meditemos em todas essas frases. Como nós vemos em Eclesiastes 9, o fim de toda a vida é o mesmo. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras das suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto ao ímpio, o bom e o mal, o puro ou o impuro, ou o que consagra sacrifícios e louvores, e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador, e o que faz juramentos passa pela mesma circunstância que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, a coroação do ser humano está repleto de malignidade. O coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez. Mal que o acompanha durante toda a vida, finalmente todo homem se juntará aos mortos. Ou seja, essa passagem de Eclesiastes serve para falar que essas ameaças veladas ou essas ideologias de que quem fazer isso com Deus vai morrer, ou que se não obedecer a Deus vai morrer. Não. Primeiramente, o Senhor não diz isso na palavra dele. O Senhor disse no Novo Testamento que não separe o joio do trigo, porque eles vão ser separados no dia da ceifa. Então, é mais uma prova de que essas ameaças que vocês fazem para colocar medo em quem sai da denominação, elas são antibíblicas. Então nós vemos que tudo que está acontecendo ao justo acontece ao injusto. Agora, refutando algo que foi dito também, que em dado momento ela disse que a graça de Deus foi uma vez dada aos santos. Né? Quando a pessoa diz assim que a graça de Deus ela foi dada aos santos, nós fazemos com que a graça de Deus ela se regionalize a um lugar só e a pessoas. A graça de Deus ela não foi dada aos santos, como se fosse dispensado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. A graça de Deus ela foi dispensada pelo próprio Deus. A graça de Deus ela foi dispensada por Jesus Cristo. Ela é Jesus Cristo. A graça de Deus foi dispensada por Deus para com nós como um favor imerecido. Um exemplo da graça de Deus é como vai ser lido agora em Lucas 15. Lucas 15. E aconteceu que todos os pecadores, como os colhedores de impostos e as pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. E aqui vem a parábola da ovelha perdida. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da qual se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento.
Então, para você que fala que não peca, que você é santo, que você não abraça quem cai em pecado, que é dito por vocês que são pecados imperdoáveis, mas as Escrituras não dizem isso. Vocês que são religiosos, essa parábola vem dizer que Cristo fez totalmente ao contrário. Ele veio para abraçar os pecadores, ele veio para comer com os pecadores. Esses pecadores que somos nós, os pecadores de todo dia, que pecamos, nos arrependemos, falamos: Senhor, a tua cruz me salvou, mas a tua cruz, Senhor, ela é suficiente para eu crer que eu sou um pecador, mesmo sendo salvo. Porque se eu não fosse pecador, de que adiantaria a morte de Cristo por mim? Então, para você, essa parábola é mais do que o suficiente, acredito eu, para poder entender que o maior inimigo seu é o teu pecado. E não que você ouve um espírito, eu estou vendo um espírito, e eu estou vendo isso manifestar. Não, é você contra você. Ou seja, falar que a graça de Deus ela se regionaliza a pessoas, a um grupo humano, é uma heresia. Isso é demoníaco dizer isso. É uma falta grave ao não ler as Escrituras. Realmente, como foi dito que Deus não é Deus de brinquedo, nós vamos ler aí Gálatas 6. Gálatas 6, 7 em diante. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Vemos que realmente com Deus não se brinca. E nessa denominação o que mais acontece é brincar com a graça de Deus. Nós vemos que o que é dito em Gálatas 6, que realmente não se zomba de Deus, nem das Escrituras Sagradas. E quando nós cometemos a religiosidade, nós zombamos de Deus. Nós zombamos de Deus porque pensamos que as nossas obras, elas significam algo para a nossa salvação. Elas são aio para a nossa vida cristã.